Olá, está começando um novo programa do Café Filosófico, um projeto de extensão da UFRN. Nessa temporada a gente está em parceria com o grupo de pesquisa Renatura, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou aqui com Clodomir Barros de Andrade, coordenador do grupo, e hoje a gente recebe Maria Cândida Cerqueira, arquiteta, e eu ia falar servidora do INCRA, mas agora você já está no MDA, no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Bom, bem-vindo, Cândida, é um prazer ter você aqui. A gente já estava para conversar há muito tempo, né? Então, de cara, assim, obrigado porque você está no meio do trabalho ainda, né? Final do ano, cansativo, ainda assim conseguiu achar um lugarzinho na agenda para a gente gravar esse café. Essa temporada é sobre pensar a terra, né? Então, acho que tem muito a ver, ouvir um pouco a tua experiência ao longo dessas décadas, trabalhando no INCRA e agora no Ministério. Eu passo a palavra para a Clodomir para dar saudações de recepção da Cândida. Obrigado, professor. Cândida, é um grande prazer. Federico está falando de você já há algum tempo, essa sua reflexão aí, essa sua praxis também, né? Você trabalha tanto com a reflexão da ocupação espacial e também põe a mão na massa, né? Você tenta traduzir isso, então vai ser, acho que tenho certeza, um encontro muito agradável e estamos ansiosos aqui do lado do Renatura, também para escutar um pouco o que você tem para falar para nós. Cândida, olha, só para provocar você e te inspirar já para começar a conversa, eu te faria uma pergunta que acho que você ouviu quando você foi contratada no INCRA, né? Para que contratar uma arquiteta? Me explica a partir disso qual é a relevância de uma arquiteta dentro, e por que o espanto, né? Que causou a tua contratação no começo do século. Fica à vontade. Então, boa tarde, né, a todos e a todas. Primeiro, agradecer o convite ao professor Oscar, né, como a gente chama, fui aluna dele no doutorado, né, ele ministrando a disciplina lá na arquitetura, aí foi quando eu conheci o professor, e aí depois fui fazer umas experiências na filosofia, né, pena que eu não consegui finalizar, então, né, tive que trancar, enfim. Mas retornando nessa sua pergunta, eu ri porque foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu passei no concurso, foi em 2006 que eu comecei a trabalhar no INCRA, tinha recém me formado, mas sempre trabalhei com essa questão da assistência técnica, da assessoria técnica no habitat rural. E aí eu respondo essa pergunta para depois fazer uma trajetória. E aí, quando eu cheguei lá, né, o INCRA é um órgão bastante corporativista, sobretudo em relação aos engenheiros agrônomos, né? E aí um agrônomo chegou assim para mim, o chefe da obtenção chegou, por que contratar um arquiteto? Você vai fazer o que aqui? Você vai ficar mudando nossos móveis de lugar, tipo assim, bota a mesa de um lado, uma mesa do outro. A gente sempre trabalhou sem arquiteto, para que vai ter agora um arquiteto? Então, essa foi a minha recepção, né, na instituição, mas como eu tinha todo um repertório para trás, assim, foi mais digamos, não fora, mas mais uma percepção que a gente vê, né, que não condiz com o que o arquiteto pode fazer. Né? Então, assim, eu sou arquiteta graduada, com mestrado e doutorado pela UFRN, né, e essa temática do habitat rural, né, que foi exatamente o que o professor Oscar, né, convidou para a gente refletir um pouco, ela faz parte tanto da minha trajetória acadêmica como profissional, né? Eu trilhei todo o percurso da minha arquitetura exatamente voltada para essa arquitetura do campo. Terminei a faculdade em 2003 e logo na sequência eu prestei assessoria técnica ao MST. Aí, no finalzinho da faculdade, foi exatamente, né, que eu encontrei essa possibilidade, esse caminho de trilhar o campo. Apesar de ser arquitetura e urbanismo, o curso, né, que é exatamente o urbano, ele é hegemônico, ele é o que domina, é o dominante, mas tem uma professora, a professora Mádia Henrique Borges, que ela exatamente trabalhava com essa questão do habitat rural. Ela foi uma das primeiras professoras de arquitetura a trabalhar essa temática, né? Ela fez doutorado nessa área, e eu trabalhei como bolsista na tese de doutorado dela, né? A tese é MST, Habitats em Movimento. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar como bolsista na tese, e foi quando eu conheci esse caminho, essa outra possibilidade, né, fora do óbvio da arquitetura, e vi que era um caminho que tinha bastante passos e um percurso longo a se trilhar.
E aí terminei a faculdade, fiz meu trabalho final de graduação já no assentamento. Aí, na sequência, fui ser assessora técnica do MST no Rio Grande do Norte, né, nessa questão do habitat rural. E aí, fui trilhando, em 2006, passei no concurso do INCRA, e desde então, eu sou servidora do INCRA, né? E ano passado é que eu vim para o MDA, mas, enfim, é um capítulo à parte, mas a maior trajetória foi exatamente nessa questão do habitat rural. E aí, o que é que a gente entende como habitat rural, né? Que a gente estava conversando com o professor, ele falou do habitat rural. O habitat é a ação, é o verbo, e o habitat é o espaço físico onde se desenvolve essa ação do habitat. Então, o que a gente entende sobre habitat rural é exatamente não se restringe não só à moradia, mas também em tudo aquilo que a família, onde o indivíduo desenvolve a vida cotidiana dele. Então, o habitat rural, diferentemente do habitat urbano, que é segregado, que eu moro num espaço, vou trabalhar no outro, tenho, enfim, as minhas sociabilidades no outro espaço, o habitat rural não, ele congrega tudo. Então, naquele mesmo espaço, a família habita, a família trabalha, a família se sociabiliza. E, além de ter o contato mais próximo com a natureza, né, com a terra, né, com o espaço físico não hegemônico como o do urbano, apesar de algumas características já estão dentro do contexto rural, mas é um espaço onde a primazia, digamos assim, ainda existe, né, a questão do verde, do espaço e da terra. Então, esse é o habitat rural, né, o habitat rural. E é um espaço, né, assim, a gente refletindo sobre ele, tanto a gente leva a vertente acadêmica como a vertente institucional, né, eu nessa minha transição, digamos assim, eu percebo que é um espaço, uma temática que ela começou a ser desenvolvida, digamos assim, com maior sensibilidade a partir de 2002, foi quando exatamente a professora Mágia defendeu a tese dela, e aí tinha um grupo de estudo em reforma agrária, grupo de estudo em habitat e reforma agrária do curso de arquitetura da UFRN, né, que teve uma hegemonia e uma primazia nessa questão de estudo, nessa temática. Ao mesmo tempo, também em 2003, foi também quando começou o ABS, que é um grupo de estudo da Universidade da USP em São Carlos, né, da Faculdade de Arquitetura. Então, eles começaram não dialogando, mas de maneira independente, trabalhar com essa temática do rural. E aí, pontos de encontros, né, dessa questão de se conversar, de se refletir sobre esse habitat rural, e esse habitat rural são os colóquios, né, que foram encontros desses grupos de pesquisa, não só dos grupos de pesquisa, mas também como dos beneficiários, né, dos movimentos, das comunidades, dos assentados, enfim. Então, o primeiro colóquio aconteceu no Rio Grande do Norte, em 2006, o segundo foi em 2011, na USP São Carlos, e em 2015 e 2025 aconteceu o terceiro e o quarto, né, consequentemente, aqui na UNB, aqui em Brasília. Então, existem, assim, uma parcela, digamos assim, da academia que está se debruçando sobre essa temática, junto com os movimentos sociais, não só o MST, que ele é o mais reconhecido, mas existe o movimento, as associações de quilombola, as associações das marisqueiras, dos indígenas. Então, existe essa preocupação em pensar esse habitat, sobretudo hoje, né, nessa atualidade dessa questão das mudanças climáticas, porque o habitat rural, exatamente, ele está ali, usa os materiais, né, assim, tem a terra, existe a construção com adobe, né, que é uma construção que é a própria terra, da própria terra é feito tijolo, né, que os blocos de adobe, né, para construção. Tem a palha, né, que as coberturas, por mais que que tenha assim, uma questão mais, digamos, não é que seja precária, mas trabalhando bem, se dá para, né, fazer construção com adobe, com palha, que é mais apropriada exatamente para o clima, né, sobretudo do Nordeste, digamos assim. Então, assim,
está se debruçando e se buscando políticas públicas para isso, né? Porque até então, nessa trajetória, digamos, do início do século para cá, a gente percebe que existe um crescimento, mas não tanto quanto a gente acha que é necessário. E aí, voltando em relação, aí a vertente agora do institucional, das políticas públicas, né? Aí agora indo para a vertente, né, na minha posição como servidora do INCRA, que eu percebo que também existiu esse crescimento, né, esse crescimento no sentido da sensibilidade, né, de se olhar mais para essas políticas, de ter, né, dar mais importância, não tanto quanto a gente gostaria, mas sim, existe uma preocupação, e essa preocupação sempre motivada, impulsionada e provocada pelos movimentos sociais e pela academia, né. Então, o INCRA, né, uma instituição antiga, né, foi fundada em 1970, em plena ditadura militar. Até 85, ela se voltou para os projetos de colonização, né? Então, uma parte do território de Rondônia, Roraima, parte do Pará, Mato Grosso, ele foi desenhado, né, o habitat dele, digamos assim, a configuração física desses estados foi graças à atuação do INCRA, né, infelizmente desmatando, mas, enfim, foi o modo de ocupação desse espaço. E a partir de 85 começou efetivamente a política de reforma agrária. No início, a questão do o habitat e a habitação era totalmente desprovida, assim, não existia essa preocupação, só existia recurso, e com o passar do tempo a gente percebe todo um processo de melhoramento, digamos assim, né, sobretudo a partir do governo FHC. Então, para se ter uma ideia, até então não se exigia projeto de arquitetura, não se exigia assessoria técnica para a construção das habitações, o recurso sempre foi muito aquém do urbano, por mais que construir no rural seja muito mais difícil e mais oneroso, a política pública para a habitação rural sempre era maior em valor do que para a habitação do campo. Somente em 2023, né, com o novo governo Lula, é que se equalizou, né? Então, o mesmo valor para o Minha Casa Minha Vida rural, urbano, é dado também para o crédito de habitação do INCRA e para o Minha Casa Minha Vida rural, que hoje está em torno de R$ 97.500. Então, assim, e aí hoje também é necessário ter assessoria técnica do arquiteto, ter um projeto de arquitetura, ter a responsabilidade técnica, né, a RT ou RRT, para a construção dessas casas, que antes não existiam, e aí se construía, a produção dessas habitações era, a maioria das vezes, era pelos próprios assentados, pelos próprios moradores, né, que não tem expertise para isso, então era uma produção, autoconstrução, sem orientação técnica, e muitas vezes, né, digo, tomando como referência a minha experiência no Rio Grande do Norte, as casas eram construídas, mas logo na sequência tinham rachaduras, tinham problemas, né, patologia enfim, e aí precisavam ser reformadas. Então, o que se busca hoje em 2020, o que se tem hoje em 2025, né, o cenário é esse. Essa trajetória que a gente, né, olhando para o início do anos 2000 para cá, houve melhoramento nessa questão, né, institucional das políticas públicas, de um olhar mais apropriado, mas ainda não é o que a gente entende como o mais adequado, né? E essa progressão, digamos assim, esses momentos, né, digamos, de como está hoje a política pública, muito motivado pela pressão dos movimentos sociais, né, e pela pressão também da academia, dos grupos de pesquisas, enfim. Então, acho que o panorama é esse, né, do habitat rural hoje no Brasil, é esse, é algo que a gente, né, vê, né, tem um olhar mais sensível, digamos assim, tanto do institucional como da academia, mas ainda é necessário ainda a gente fazer mais, né? Porque a gente não chegou no fim, né? Nós estamos ainda no caminho, né? E é algo que hoje a gente vê o quão, né, aí levando para essa questão das questões climáticas, né, do que a gente está vivenciando hoje, pós-COP30,
o quão é importante, né, a gente tomar também com eles como referência, porque é aquele espaço onde se busca, né, acho que hoje em dia é muito complicado não agredir tanto a natureza, mas se busca menos, né, digamos assim, degradar, preservar mais aquele espaço, né, a terra, né, como, digamos assim. Acho que é isso. Tem uma coisa que a gente acaba esquecendo, que o INCRA tem a letra C no meio, que é de colonização, né? Eu lembro que uma vez você me comentou que o projeto da Transamazônica foi devastador e talvez não levasse em conta absolutamente muitas das questões próprias do rural, né? Desse habitat rural, como você coloca, senão uma espécie de implantação de um modelo urbano num lugar totalmente diverso, né, e distante dessa realidade. Então, aí realmente, né, o INCRA surge no começo dos 70, no âmbito da ditadura militar, e só a partir dos 80 que começa a haver certa sensibilidade em relação à ideia da reforma agrária e pensar tudo isso. Aí você tocou um ponto que, bom, ainda não é o desejado, o que a gente está conhecendo, né, o que a gente vê nessa realidade aqui no Estado, por exemplo, é que teve, isso por conhecer algumas pessoas do interior que falam sobre isso, que um programa da cisterna foi algo importante para eles, né? Uhum. Mas muitos se queixam também dessa implantação furiosa dos parques eólicos, que vão tomando todo o horizonte, todos os topos de serra, e que no fim eles não têm acesso nenhum a essa energia que está sendo gerada ali, né? As pessoas acabam arrendando suas terras e não usufruem de modo algum daquela energia, né? Isso é estranhíssimo, né? Até um colega teu da arquitetura estava trabalhando com sistemas de energia solar, se valendo de madeira da caatinga, né? Barateando o custo. Então, essas coisas ainda não estão muito claras, né? Dentro né, do assentamento e tudo mais, né? E outra coisa que você fala, essa ideia do rural, do habitat, é que as pessoas, elas não moram como a gente, elas não habitam como a gente habita, né? Essa ideia de ter uma terra diminuta, as pessoas têm uma terra grande que, enfim, que é para plantar, mas não são delas propriamente, né? É do assentamento. E as casas são realmente limitadas, né? Eles têm um terreno, lotes pequenos, então as pessoas penam para plantar o seu feijão, o seu milho, né? E criar as galinhas. Como é que resolve isso? Porque a tua experiência já é grande, né, Cândido? Você estudou todos os assentamentos aqui do Estado, acompanha as políticas públicas do INCRA. O que falta, afinal, para que isso venha acontecer de uma maneira mais digna, né? Porque essa é a pergunta que vale 1 milhão, né? É a pergunta de 1 milhão mesmo. É uma pergunta... Assim, existe resposta, mas vamos por partes, né? Começar com essa questão das eólicas, né? Começou, acho que, meados de 2015, mais ou menos, começou exatamente esse boom da energia eólica, né, no Rio Grande do Norte, e aí as empresas chegam, cooptam os assentados, né, que, na verdade, assim, o assentamento, quando ele é desapropriado, a terra é do INCRA. O assentado ele tem a concessão de uso, mas a posse da terra é do INCRA. Com o tempo, a aplicação das políticas públicas, e aí tem todo um processo, um protocolo, aí o assentamento é emancipado e o assentado ele recebe o título da terra. Então, a partir daquele momento, a terra passa a ser de propriedade do assentado. E aí, só que até chegar o fim desse ciclo, é bem demorado. Então, até o governo Bolsonaro, pouca titulação existia. E aí, no governo Bolsonaro, o guia do INCRA foi titulação. E aí se titulou, só se falava em titulação, exatamente voltar, dar a propriedade da terra para o assentado, para essa terra que, assim, infelizmente, a política pública não chega, não é hegemônica para todos, e o que é que acontece? Todo mundo sabe. Existe a venda dos lotes, né? E aí essa terra volta para o mercado. E aí o que é que no governo Bolsonaro aconteceu? Eles formalizaram esse retorno da terra ao mercado de uma maneira que depois a reforma agrária era para descentralizar e acabou, né, se continuasse naquele montante, naquela toada, e acabaria de novo se reconcentrando.
é bom e é ruim essa questão da posse da terra, porque o assentado vai ter... Porque quando a terra é do INCRA, exatamente essa questão das eólicas, elas não podiam chegar lá e... não, ela tem que ter autorização do INCRA. Então, existe uma política... Não existe uma política, porque o INCRA, no delay dele, não... Foi só depois que ele foi regulamentar essas questões e tal. Então, era mais difícil. Só que aí, com essa questão da titulação, os assentados eram donos. Então, eles não precisavam mais pedir como é que se diz? Autorização para o INCRA, né? Eles já entravam. Então, o que é que acontece? Nesse papel das eólicas, não foi só nos assentamentos rurais, mas nos territórios quilombolas, enfim, no campo, no rural todo do Rio Grande do Norte, levando em consideração o Rio Grande do Norte, é onde a gente conhece. E aí, essas eólicas, elas pagam royalties, como se fosse como os postos de petróleo que pagavam royalties, mas para o que eles ganham é ínfimo. E aí acabava que eles pagavam royalties, e esse recurso que a comunidade recebia, eles acabavam fazendo benfeitoria, assim, a política pública não chegava, então eles acabavam ficando no papel da política pública, né, da ação do governo. Então, fazia as benfeitorias mínimas, ali o que eles estavam precisando, um asfalto, construir um centro, uma quadra de esporte, né? Dava essa compensação para a comunidade e continuava a explorar, né, a questão né, com as torres de eólica. Então, isso é o que está acontecendo, né, assim, infelizmente, e o que se pode fazer, assim, como é que o INCRA pode minimizar isso? É vontade política, né? Infelizmente, a gente... É o norte que a política está dando. Hoje, no governo Lula, a gente tem uma política de desenvolvimento, né? De desenvolver os assentamentos. Mas, assim, não se consegue, digamos, o interesse capitalista, né, das eólicas é maior e não consegue se barrar. Então, infelizmente... o rural, né, não só do Rio Grande do Norte, mas como dos outros estados, está à mercê, né, desse... E aí fica dando as migalhas, né, para a comunidade, e, enfim, é assim que está acontecendo. Porque, claro, né, o assentado quer uma propriedade do seu terreno, né? Só que, como ele tem condições mínimas para produzir, ele acaba cedendo, né, os interesses das eólicas, né? Acaba arrendando as terras, não sei, 20, 30 anos, né? Exatamente. E no fim, aí você falou, parece um gesto de dignidade para com o assentado, acaba que perde um pouco de vista o sentido inicial, né? Exatamente. E queira ou não queira, assim, se julga muito, mas eles não querem produzir, receber um dinheiro fácil e tal. Muitos assentamentos é muito complicado a produção, sobretudo no Nordeste, a questão da água. A gente o Rio Grande do Norte, a maior parte está no semiárido, né? Então, assim, por mais que tenha políticas, né, das cisternas, mas a cisterna ela é uma política para água de consumo humano. A produção não tem essa, né? Então, furar poço é muito caro, né? A energia, enfim, por mais que puder usar a energia eólica, né? Mas se torna muito caro. Então, assim, realmente é um dinheiro, um recurso, né, que eles estão recebendo, que acaba que sustentam ele, não é o mais adequado, mas dentro da conjuntura que se existe, né, é a possibilidade que eles veem de ter um modo de sobrevivência. Uhum. Até porque as políticas do Estado, né, não chegam como deveriam chegar. Miro? Engraçado, Cândido, você estava falando no comecinho da ocupação, né, Terra Rondônia, e eu estava me lembrando aqui, quando eu era garoto, eu gostava muito de viajar, e eu uma vez peguei uma estrada no final dos anos 80, aí cruzei Minas, aí entrei em Goiás, Jataí, Rio Verde, aí depois entrei em Mato Grosso, Rondonópolis, Sinop, e cheguei até Rondônia, Guajará, Mirim, Pimenta Bueno, Cacoal, e engraçado, não existia nada, era um grande vazio, você pisava, subia aquela nuvem vermelha que ficava estacionada na altura da sua cabeça. E eu me lembro que tinha 3 coisas que a gente sempre encontrava em todo e qualquer local. Um escritóriozinho do INCRA, um escritóriozinho da Embrapa e um posto de venda da Aviação Cascavel, que foi o grande veículo por onde os paranaenses e os gaúchos conseguiram, né, se deslocar e colonizar Goiás, Mato Grosso até a Rondônia. Eu te falo isso porque é bizarro e curioso, né, que
a Embrapa tem aparentemente uma história muito parecida com o INCRA, né? Foi criado durante a ditadura e aí foi se transmutando ao longo do tempo. E hoje, né, você apontou o abandono, e olha a ironia da coisa. Hoje o agro é a grande força que move, num certo sentido, o Brasil. Ou seja, não obstante o esquecimento, não obstante o abandono, né, como essa criatividade, essa potência, né, aliado naturalmente às políticas públicas, conseguiram transformar o campo brasileiro. Você chega hoje em Sinop, Rondonópolis, e você parece que está num lugar muito diferente do que 30 anos atrás. Mas a pergunta que realmente eu queria fazer é o vocabulário que a gente usa, né? Alguns anos atrás falamos da necessidade de fixar o homem ao campo, né? A ditadura, não, nós temos que fixar o homem no campo, porque ele vai para a cidade, ele incha, faz favela. Hoje a gente fala de assentar o homem no campo. O vocabulário ele é sempre interessante, porque ele parece que quer transformar o ser humano numa planta, né? Deixar o ser humano. Não, tem que transformar o ser humano numa planta para ele ficar quietinho no lugar. Quando, na verdade, as relações me parecem assim, muito dinâmicas, né? No âmbito desse espaço do rural. A gente tende a imaginar um rural como um rural assim, né? Não é plantar e colher, quando, na verdade, existem infinitas dinâmicas de ocupação espacial ocorrendo. Nesse sentido, eu queria que você, que participou dessa construção, vamos dizer assim, histórica, né, da presença do Estado brasileiro, como é que você vê hoje? Assim, você já começou a desenhar um pouco isso no âmbito dessa crise climática, dessa crise civilizacional também, né, que não há separação entre a crise climática e civilizacional. Qual o balanço que você faz assim do ponto de vista de onde nós saímos, onde nós estamos e para onde nós gostaríamos de ir nesse processo? Eu queria te ouvir sobre isso. Professor, todas essas cidades que você falou eram todos projetos de colonização, né? É muito interessante exatamente ver assim, que a ocupação se deu, né, da maneira que o que é que se colocava, né? Não, desafogar as cidades, inchar as grandes metrópoles, né, para ir para o campo. Mas, na verdade, na década de 70, do projeto de colonização em si, era ocupar a Amazônia, era aumentar a fronteira oeste do Brasil, né, que era a Amazônia, não tinha ocupação, eram espaços desocupados, mas tinham os indígenas, tinha as comunidades tradicionais, existia gente lá, não estava desocupado. Mas a visão do governo da ditadura era exatamente essa, era expandir as fronteiras do país exatamente para a questão do que está acontecendo hoje, para o agro, né? A questão de aumentar o campo, porque já não existia, não é que não existia, mas estava rareficando as áreas de produção no Sudeste e Sul, e aí então vamos abrir esse pontão aqui para o Centro-Oeste e Norte, para exatamente, e é o que a gente vê hoje, o agro está tomando de conta dessas localidades. Mas aí, né, vem nessa questão que você falou, né, do implantar, né, de assentar, né, a comunidade, e hoje, né, qual foi a palavra que você falou primeiro? Era assentar agora. Era fixar o homem no campo, né? A ditadura, temos que fixar o homem no campo, né? E ocupar a calha norte, o Paraná, até a Amazônia. Então, assim, exatamente, esse fixar e esse assentar, exatamente assim, na década de 70 tinha toda essa perspectiva, né, de aumentar até a mão de obra barata, exatamente também para que não tinha tanta mecanização como hoje, exatamente para essa questão do agro, para a pecuária, enfim. E o assentar hoje, eu diria assim, atualmente ele teria a mesma conotação, por mais que a gente exista hoje, né, cada vez menos a dependência da mão de obra braçal mesmo, né, a questão da mecanização, mas nas pequenas propriedades ainda, né, assim, tem essa necessidade e ainda é muito utilizada essa questão da mão de obra braçal. E, de uma maneira geral, também funciona assim como uma outra possibilidade, aí vem assim com uma opção, né, como solução, digamos assim, não mais vendo assim como o Estado fala, mas vendo como uma solução, né, como você perguntou, qual seria essa solução? Eu entendo que esse retorno ao campo, mas no sentido de um retorno mais, digamos, não é romântico, mas mais natural, assim, realmente de você vir para fazer a agricultura como deve ser feita, assim,
porque a gente está num momento que o agro está incorporando e abrangendo todas essas áreas, mas o agro, a produção dele é para exportação. Quem alimenta mesmo a mesa do brasileiro, 80% da nossa produção vem da agricultura familiar. E a agricultura familiar, esse conceito, ele incorpora os assentados, toda essa produção do campo é vindo da agricultura familiar. Então, realmente, existe essa necessidade, tem que se manter, acho que são resistências essas pessoas, né, os agricultores que se permanecem, que não se deixam cooptar e nem ser engolidos, né, pelo agro, pelos grandes produtores, e é uma resistência tanto de possibilidade de ter uma qualidade de vida melhor, lógico, você também tem que ter experiência, você não é chegar, botar uma pessoa que foi criada, nasceu e criou-se na cidade para trabalhar no campo, é uma outra experiência, né, outras vivências, mas que sim, né, existe, que é uma possibilidade, que seria uma maneira da gente voltar ao habitar a terra da maneira mais, digamos, adequada. E a gente vê hoje muito movimento, assim, sobretudo, assim, meus pais se aposentaram e foram morar num sítio, né? Pessoas fazendo esse movimento de volta para a terra exatamente por ter uma qualidade de vida melhor, né? Isso, digamos, na classe que não é aquela questão que precisa da sobrevivência, mas levando em consideração os agricultores e tal, eles merecem, tem que ter essa resistência, e a gente, né, não só para manter o alimento na mesa, né, dos brasileiros, mas como também para mostrar possibilidades de uma melhor qualidade de vida nesse contexto que a gente vive, né, de cidades que não tem mais possibilidades de juntar mais gente, esse modo de vida que já está, né, a gente vê que ele já está em colapso, né, com o capitalismo, a gente também vê que essa reprodução na cidade, ela não tem, em Natal nem tanto, né, assim, mas aqui, e Brasília também não é uma grande metrópole, né, mas a questão do engarrafamento, o transporte público que não existe, então, assim, horário de pico aqui, e olha que aqui não engarrafa tanto, porque tem as vias expressas e tal, mas nos grandes centros de São Paulo, Rio de Janeiro, é uma realidade. Então, assim, como é que concentra um monte de gente no mesmo lugar e não tem a infraestrutura necessária? Então, no campo seria uma outra possibilidade, né, de modo de vida, de habitar o mundo, né, habitar o nosso planeta. E, Cândida, é interessante você falar isso do engarrafamento, que uma vez escutei alguém falando que só o engarrafamento pode nos salvar, né? Porque parece que a partir daí você consegue entender que tipo de vida você está levando, né? Que tipo de civilização. É isso que o Miro falou, essa crise civilizacional, que também é climática, né? Isso. Ela, em algum momento, tem que ter uma torção aí, tem que virar, né? Porque a situação já é insalubre, é incontornável, né? Que temos uma crise. Agora, é estranho, não, desculpa, até para reforçar o que você está falando, Oscar, eu fico assim imaginando a própria ocupação do espaço rural, ele já não só transforma, ele deforma também o espaço rural, né? Porque uma coisa é você transformar, ou seja, pressupondo um respeito pelo todos os elementos, né, que compõem a paisagem, e a outra coisa é você ocupar de forma absolutamente avassaladora e desmedida e transferindo um modelo de ocupação citadina para a área rural, né? Ou seja, você não está transformando o espaço, você está deformando, na verdade, o espaço onde você não reconhece mais nesse espaço os elementos originários dele, né? Então, onde você iria para Cacoal, Ariquemes e Rondonópolis, hoje você tem um shopping center enorme, luminoso, iluminado com picapes enormes entrando e jogando gasolina para todos os lados, né? E aí é interessante como a própria deformação da nossa concepção de ocupação espacial, ela primeiro destrói a cidade, e não satisfeito, vamos destruir agora também o espaço rural, né? Por isso que os assentamentos, essas comunidades tradicionais, você também tem uma comunidade tradicional, né? O assentamento rural é uma outra categoria. Mas, sobretudo, assim, os povos quilombolas, os povos indígenas, a gente tem muito que aprender com eles, porque exatamente eles usam o espaço, a terra, como ela deve ser utilizada. Então, assim, é o conhecimento ancestral,
aqui no colóquio, né, da semana passada, se mostrou muito isso, assim, fizeram um vídeo com um quilombo, que é o maior quilombo do Brasil, o Quilombo Mesquita. E aí é exatamente mostrando, eles constroem com adobe, e aí aquela questão de pegar a terra dali do próprio território e fazer a construção, cobre com palha, e aí tem um tratamento que dá na palha, mas com o tempo ela não é, como é que se diz, eterna. Que é exatamente isso também, a questão da construção com a terra, o adobe, ele é resistente, mas ele tem a possibilidade de você, não quero, vou fazer em outro lugar, e faz, porque é diferente da alvenaria. A alvenaria é aquela coisa concreta, aquela coisa que realmente prega, né, como você falou, cria como se fosse uma planta, criou ali e fixou. E o adobe não, a terra não, ela é... E quando você destrói uma casa de adobe, a terra volta para a terra. Quando você destrói uma casa de alvenaria, você forma entulho. Então, é essa dinâmica, é essa outra modo de ver as coisas, né, de ver a construção, ver o habitat, é que a gente tem que aprender com os povos tradicionais. E que é o grande, acho que a grande sacada é essa, assim, a gente ter essa perspectiva, ter essa sensibilidade de aprender com eles. Os indígenas também, a disposição da aldeia, ela também ela pode estar ali, ela é perene, ela pode ir para outro lugar, tipo assim, não necessariamente. Então, essa questão não deu mais aqui, vamos para outro lugar. E você não faz entulho ali, você aproveita o material, né, do que está ali naquela localidade. Cândida, eu não sei se é uma visão romântica da minha parte, mas é um pouco realista também. É de ver que nas comunidades do interior, da zona rural, né, o que a gente percebe é que ali ainda se mantém certa... Falar em algo que você conhece, porque você já estudou isso, Heidegger, né, a ideia dessa quadratura do mundo, né? Como é que o mundo passa pelas pequenas coisas, como é que elas amarram a nossa existência, né? E o que eu percebo é que, por um lado, você tem certas tradições que se mantêm dentro dessas comunidades rurais, mas tem uma pobreza já endêmica, no sentido que as pessoas já não têm como competir, por exemplo, com as grandes indústrias do agronegócio e tudo mais, né? Mas as pessoas estão ali ainda, mas de algum modo desocupadas, né? Então, pouco a pouco, a gente percebe que os jovens começam eles reconhecem que há uma possibilidade de uma formação técnica em agricultura, por exemplo, porque eles podem ter acesso à terra facilmente. Então, também tem um ponto aí de você formar esses jovens, né? Então, eu acho que os institutos federais que estão se aproximando do interior, estão se espalhando, pelo menos aqui no estado é incrível quantos institutos federais a gente tem, né? Então, eles estão se preparando para voltar, para poder fazer que aquela terra dos seus ancestrais comece a produzir, né? Eles começam a ter uma visão um pouco mais ampla sobre isso. Você acha que ainda é possível entender uma quadratura a um mundo rural que a gente devia reconhecer, né? E até você falou esse retorno, né? Muita gente abandonando a cidade para ir morar lá, mesmo que não conheça ainda o campo, né? Que não tenha lida com... Eu mesmo não tenho suficiência para plantar um pé de coentro, mas é complicado isso. As pessoas dominam aquilo, quando plantar, se vai chover, se não vai. Tudo isso para um homem do campo é um vasto conhecimento, né? É um legado que eles possuem. Mas, claro, o conhecimento técnico que pode vir pela educação é muito importante nesse momento aí de crise, né? Como é que você vê essa ideia? Assim, do ponto de vista da filosofia, que você também se aproximou bastante da filosofia, e eu espero que você volte ainda para concluir o curso. Se Deus quiser. Espero também. Não, mas isso é uma questão bem preocupante, né? Que se leva muito em consideração, institucionalmente também falando. A questão da evasão dos jovens. Porque, exatamente, né, o mundo capitalista, o mundo do urbano, ele é muito sedutor, né? Então, assim, eu estou ali no rural, eu não tenho possibilidade de trabalho, então eu quero sair daqui, eu não quero continuar. Né, assim, não é romântico a questão da ciência, tem uma visão romântica, mas trabalhar na enxada, na terra ali, sobretudo quando você não tem meios, que você tem que realmente usar sua mão de obra, é pesado, é você acordar cedo, é trabalhar no roçado,
não é simples. Por isso que tem que existir as políticas públicas para minimizar esse esforço manual, né? Então, os jovens, é um grande problema que se tem, né? E, sobretudo, assim, o MDA está buscando muito fazer políticas nesse sentido, de incentivar que o jovem permaneça no campo. Então, assim, uma das possibilidades, né, que realmente essa reflexão que o professor fez, né, que o professor Oscar fez, da importância dos IFs, da capilaridade que ele tem e, sobretudo, os cursos, né, porque no interior os cursos eles são voltados exatamente naquela temática de lá. Então, lá no Rio Grande do Norte eu sei que tem muito, né, em Panguaçu, de agricultura, de técnico agrícola. Então, assim, eles vão de uma maneira entrando, fazendo com que o jovem aprenda, mas ele não precisa sair de lá para ter um trabalho, ele continue naquela localidade. O MST também faz muito isso, ele tem os cursos, né, próprios do movimento, né, o Pronera é uma política do INCRA, que eles fazem parceria com o MEC, e aí faz cursos próprios para o MST, que fala, o tempo curso, tempo aula, que assim, eles passam 3 meses tendo aula, e na época da produção eles voltam para o campo e continuam fazer os trabalhos. Então, o calendário é diferente, eles passam tempo tendo aula e depois eles voltam para o campo para dar, né, continuidade aos trabalhos rurais, e também, né, fazendo os trabalhos da escola. Então, assim, existem possibilidades, mas é exatamente a questão da educação e de se mostrar que essa questão de ficar que a cidade ela não tem mais jeito, como a gente está falando aqui, né? Está colapsada. Então, para que um jovem vai sair do campo para ir para a cidade? Então, tem que existir políticas de educação, políticas públicas nesse sentido, que acho que já, né, assim, acho que não está acontecendo, mas tem que ter uma sensibilidade maior, porque nem todos têm esse olhar, né, de continuar, não, querem sair, a gente vê muito isso, né, no cotidiano, mas acho que está trabalhando nesse movimento, e é educação, né, se mostrar, sensibilizar, e também assim, as comunidades estão envelhecendo e ficando menores, assim, tipo assim, antigamente se tinha 5 filhos, 10 filhos, hoje em dia, assim, por mais que no rural ainda se tenha mais filhos do que, né, as famílias do urbano, mas sei lá, 3, né, no máximo 5, então, assim, também essa questão da população está diminuindo, então, ter essa percepção e se incentivar, né, através da educação, de políticas públicas, tem um crédito jovem, né, no INCRA, que é exatamente, então, é recurso para o jovem acessa aquele crédito para desenvolver algo para ele, tipo, uma produção, sei lá, de galinha, uma produção pequena ali, que aquilo seja que dê sustento para ele, não depender dos pais. Então existem, exatamente isso, fazer esse movimento de ter possibilidades para que o jovem continue no campo. Mira, você tinha uma questão que você comentou. Isso, eu estava pensando aqui, Cândida, é interessante, né? A gente está falando de habitat, e essa questão do habitat, ele vem de um verbo latino que é o habitare. E o habitare, né, ele, na verdade, é a forma intensiva do verbo habere, que significa possuir, ou seja, essa é a posse, primeiro a posse de fato, depois a posse de iure, né? Que é a história, num certo sentido, da caminhada humana sobre a Terra. E hoje a gente está votando o marco temporal, né? Na verdade foi votado ontem, e é interessante porque quando você vota um marco temporal para uma comunidade tradicional, o que você está fazendo, na verdade, é juntando o espaço e o tempo. E estamos usando então, essas diretrizes espaciais e temporais para marcar um certo ut possidetis, ou seja, a posse efetiva é de quem ocupa a terra. E é muito estranho, porque, como você falou, as comunidades tradicionais elas são muito fluidas, elas são muito dinâmicas, ou seja, as comunidades tradicionais elas nunca tiveram a posse jurídica, né? Elas nunca possuíram a terra, e, não obstante, sempre conseguiram viver de uma forma relativamente harmônica e produtiva com o infinito elemental que as circunda, né? Eu falo isso porque nós temos, acho que, uma percepção talvez problemática de que só a posse da terra
criaria as condições de possibilidade para que essa terra ela fosse explorada, ou ela, quando na verdade não é assim, né? Você tem múltiplas modalidades, por exemplo, tribais, de posse coletiva, inclusive em algumas tribos onde não se tem a ideia de propriedade, né? Por exemplo, na língua Yanomami, a gente sabe, não existe a ideia de posse, até porque não existe pronome possessivo nas línguas tradicionais, ou seja, como é que você vai dizer que uma coisa é minha se você não tem a palavra, né, que diga isso? Então, eu queria te ouvir com essa sua experiência que você tem de proximidade do seu trabalho com os povos tradicionais, parece que você está mais ligado às tradições quilombolas, né, aos povos. Como é que isso é na cabeça deles, a questão do espaço e a questão da posse efetiva? Nós sabemos que, do ponto de vista do resguardo jurídico, hoje em dia, num ambiente de muita violência e de disputa capitalista pela terra, é claro que nós sabemos que tem que haver o revestimento normativo legal. Mas, assim, no âmbito de uma perspectiva, vamos dizer assim, mais subjetiva, como é que você detecta? Onde você detecta as diferenças entre essa nossa noção do possuir, do habere, para transformar aquilo no habitat, né? Afinal, eu não vou investir meu dinheiro numa coisa que não seja minha, e para uma coisa que, na verdade, dilua essa noção de posse para uma certa perspectiva mais coletiva. Como é que eles trabalham isso? Se você pudesse falar um pouquinho. Isso é bem interessante que você falou, essa colocação, porque exatamente essa questão da propriedade privada, né? A gente, nossa sociedade capitalista, né, ocidental, tudo é muito... É tudo a partir da propriedade privada. O sonho é ter uma casa própria, né? Então, exatamente isso é muito consolidado, muito enraizado do nosso ser, né? na nossa perspectiva. E diferente das comunidades tradicionais, né? Assim, a questão, tendo como exemplo a questão dos territórios quilombolas, como você falou, eles sempre moraram ali, sempre habitaram lá, não tinham propriedade privada. Eu não sei se o professor Oscar conhece... ali perto da região de Ceará-Mirim, tem muitos quilombos, muitos territórios quilombolas, que exatamente antes era tudo deles. E aí vem o fazendeiro e começa a cercar, e hoje, não sei se você conhece o Ferreiro Torto, né, que era uma usina de produção de açúcar lá no Rio Grande do Norte, em Ceará-Mirim. Então, os donos do Ferreiro Torto, eles libertaram os escravos, né, e aí deram uma grande parcela para que eu não estou me lembrando o nome da comunidade. E essa comunidade, ela foi sendo... Assim, para eles não tem importância dessa questão da propriedade, é tanto que nos territórios quilombolas eles se organizam por troncos das famílias, não tem a configuração física de um território quilombola é diferente da configuração física de um assentamento, porque exatamente o assentamento já vem na lógica da política pública da propriedade privada, porque aí só pode ser... O recurso público só pode ser aplicado quando se existe a posse da terra. Então, quando a propriedade, a fazenda é desapropriada, a posse da terra vem para o INCRA. Aí depois que vai para os assentados, né, como eu expliquei. Desapropria, o INCRA compra a propriedade, fica na posse o dono da terra é o INCRA e a União, só depois que aplica todas as políticas públicas, né, tem todo um protocolo que é depois que o assentamento vai ser emancipado e aí é titulado e o assentado tem a posse da terra. Já nos territórios quilombolas, o que é que acontece? As políticas públicas não podem chegar tipo da habitação se o território não for reconhecido, se ele não for desapropriado e reconhecido. Por quê? Porque a União não pode fazer, como é que se diz? Aplicar recursos numa terra que não tem posse. Entendeu? É muito incoerente isso. Então, grande parte dos quilombos aí no Rio Grande do Norte, eles não conseguem acessar as políticas do INCRA por isso, porque eles são os 40 territórios quilombolas reconhecidos, assim, que eles se auto-identificam como territórios quilombolas, mas só 3 são reconhecidos pelas políticas públicas. Então, só 3 podem acessar os recursos. Então, né, o Estado tem essa lógica capitalística que é diferente da lógica daquela comunidade que está ali habitando. Então, para eles, é tudo muito... lutar por isso também, né, é complicado, porque é uma população, pelo menos dizendo, em relação à experiência que eu tenho no Rio Grande do Norte, que sempre foi marginalizada, eles não têm... muito pela oralidade.
Eles não, assim, tem que fazer um documento para o Ministério Público para vocês reivindicar isso. Eles têm essa dificuldade, porque tudo é muito pela oralidade, é a tradição deles, entendeu? Então, assim, a lógica que aquela comunidade tem dentro da lógica capitalista, né, da gente, é outra lógica. Então, existe essa dificuldade também deles se organizarem, já diferente dos assentados, né, dos sem terra, que eles têm já está dentro da lógica capitalista, da lógica, né, da propriedade, tá? Então eles conseguem se organizar, eles têm mais uma questão política de se organizar. As comunidades tradicionais, não. E eu imagino que com os indígenas também tem essa dificuldade também, essa limitação. Então, exatamente, são lógicas de ver o mundo, né, diferente, que não se identificam nessa lógica que a gente tem dessa propriedade. Então, por isso que essa questão de ser mais fluido, né? Eu lembro que eu li o livro A Queda do Céu, né, de Schopenhauer, e eu achei muito interessante isso, porque a lógica é outro modo de ver. Então, eles não têm exatamente, não é a minha terra, não é, eu caço não é só para mim, eu caço para dividir para o coletivo. Então, essa visão, né, diferente do mundo é que faz com que eles não consigam, né, se adequar, né, assim, talvez com o passar das gerações, enfim, nesse sentido dessa maneira de propriedade, de acesso às políticas. É curioso que é justamente, né, como essa ideia de pertencer a um lugar, de pertencimento à terra, acaba se transformando em propriedade, né? É uma inversão total da coisa, né? Exatamente. Isso, o Thoreau, até queria falar o Thoreau, né, aquele autor que eu estava comentando, o Thoreau ele costumava muito andar pela mata, né, e falava assim, como eu sou rico, eu não sou dono de nada disso, e tudo isso é para o meu desfrute. E ele desde pequeno, ele tinha o grande sonho de comprar uma fazendinha, né? Aí ele foi crescendo, ele se tornou um agrônomo, entre outras coisas, ele era poeta, pensador, agrônomo, e foi construir uma casinha com as próprias mãos na margem do Lago Walden, que é o texto clássico dele, Walden é um texto muito bonito, e ele costumava falar assim, né, eu ando aqui por essas propriedades, eu vejo meus jovens colegas, amigos desesperados, a juventude desesperada, porque é muito mais fácil você comprar uma terra do que você se livrar dela. Ou seja, a questão da posse, né, a gente fala aqui, eu moro numa região bem rural, a gente fala assim, tem duas alegrias quando você compra o sítio, né? Quando você compra e quando você vende, né? Porque você tocou numa questão fundamental, a escassez da mão de obra. Você não encontra só pessoas idosas, realmente idosas, que não obstante a presença da mecanização, agora com motosserra e com essas coisas, soprador, o jovem não está mais interessado, o jovem ganha muito mais fazendo entrega numa motocicleta ou então sentado num computador. Então, provavelmente, a gente vai assistir em breve o que está acontecendo lá fora, né? O encarecimento enorme do custo do diarista, porque esse pessoal do campo, eles trabalham muito como diaristas, né? Não na própria terra, mas em terras circunvizinhas, e isso vai tornar, inclusive, proibitivo a posse da terra, pelo exclusivo quem tem meios para explorar a terra, porque o fator humano, o recurso humano, e essa expressão é horrível, o recurso humano, né? O ressorcismo chega a tal ponto que a gente inclui o humano na equação do econômico, ou seja, o recurso humano ele próprio vai se tornar, primeiro, proibitivo, segundo, inexistente. Ou seja, que futuro a gente está pensando nesse projeto de cada vez maior deformação do espaço rural? Cada vez mais máquina? Cada vez o quê? Vamos ter robôs humanoides? Vamos ter agora pulverização por drone? Então, é muito doido isso, porque a gente está falando de um espaço rural, teoricamente esse espaço idílico, romântico, das fontes, das árvores, e se a gente pegar uma energia eólica, esse problema que o Frederico está sempre levantando aí, né, no meio do oceano, hélices enormes que destroem a capacidade de deslocamento dos peixes, das aves. Então a gente está vendo uma produção de um mundo bizarro, né? Um rural extraordinariamente mecanizado e, do outro lado, uma pessoa que gostaria de ir para o campo, mas não tem mais condição sequer de ficar no campo. É muito doido isso, né? É bem contraditório, né? E é algo assim que essa questão, sobretudo, da mecanização, né? Porque
incorporação, digamos assim, né, do agro, né, que essa produção, essa mecanização, e o que ocupa, né, a maior parte do campo, digamos assim, né, é essa produção que não é para a gente, não é para comer, é para ser vendida para se transformar em outras coisas. O alimento mesmo vem dessas pequenas propriedades, da agricultura familiar. Então, o quão é necessário, realmente, dentro dessa conjuntura toda que você colocou, né? O quão é preocupante, porque se continuar produzindo, né, tudo for mecanizado para produzir soja, enfim, a gente não vai se alimentar só de soja, e até porque não é, né, é para exportação, enfim. Então, a gente tem que realmente perceber que tem que ter essa resistência, porque senão a gente não vai ter o que comer. Né? A gente não Isso. vai acabar. E a deformação, a gente está falando em agro, que ainda é uma coisa que produz algo tangente para nós, comida, mesmo que vai alimentar porcos na Alemanha, mas, por exemplo, em Minas, as barragens da mineração, a Amazônia está sendo... Eu tive no Rio Madeira, nessa viagem que eu fiz, no final dos anos 80, o Rio Madeira já era um rio morto pela presença de mercúrio, ou seja, nós estamos falando de 40 anos atrás, um dos maiores rios da Amazônia já era considerado morto pela presença de mercúrio. E a Marinha tinha que andar com pequenos navios destruindo balsas de minério. Agora que a gente está vendo isso na televisão, ou seja, houve aí uma enormidade de tempo onde se deformou de tal forma a paisagem natural que parece que o mais próximo da paisagem natural agora é a mecânica, né? Ou seja, é o avanço da técnica para além de tudo que a gente poderia conceber. Exatamente. Mas Federico é que sabe falar de técnica aí. Não, isso da agricultura mecanizada, o Heidegger já falava, né? Há 80 anos ele já estava falando sobre isso. Isso, impressionante. Mas eu queria, só para concluir, nosso tempo já acabou, né? Muito tempo já, mas só para concluir... Está gostoso demais. Depois dessas notícias tão realistas e esperançadoras, para concluir, se você tem alguma consideração final, um pouco menos realista, um pouco mais romântica ou otimista, para a gente concluir esse nosso encontro. Não, assim, agradecer, né? Foi realmente um papo muito gostoso, né? De estar aqui com vocês, me reconectar um pouco mais com a filosofia, né? Que eu estou bem afastada. E eu acho que a filosofia é o caminho, professor, assim, para a gente ter essas reflexões, porque realmente a realidade está posta. E aí a gente tem que refletir, e só a filosofia faz a gente refletir de uma maneira que a gente consiga encontrar um caminho, porque se a gente permanecer nesse mecanicismo, lógico, a técnica de um todo não é ruim, mas ela tem que ser dosada, né? Essa questão me assusta muito, essa questão da inteligência artificial, da forma como as pessoas estão usando o IA, é uma coisa para mim surreal. Então, assim, eu sempre lembro do professor Oscar, a gente tem que pensar, gente, a gente não pode deixar, porque tudo agora não botar no chat GPT que ele responde para você, não bota aí, faz um texto aí, bota no chat, minha gente, daqui a pouco ninguém mais vai pensar, não. Então, assim, acho que a filosofia é a saída, é a gente ter, assim, esse olhar, lógico, crítico, né, assim, da realidade, e a gente trazer a filosofia para ajudar a gente a buscar as soluções e os caminhos, né, de saída disso, porque do jeito que está, bota no chat GPT para ver se resolve, o que eu digo, vamos lá, bota aí no chat GPT para ver se vai se resolver essa problemática, não vai. Então, assim, a gente voltar, né, como eu acho que eu sempre falo, voltar a pensar, né, que a gente já se perdeu essa habilidade e cada vez mais os poucos que ainda tem está se perdendo. Então, a gente realmente se abraçar na filosofia, né, se apegar à filosofia e aí é o pensamento, né, deixar o chat GPT de lado e refletir sobre a vida mesmo. Bom, Mira, para concluir... Não tem mais nada depois do que a Cândida falou. Acho que é isso mesmo, que você está aí no seu trabalho falando essa questão de pensar a técnica, é isso. Acho que a tarefa urgente é o pensar. Não tem outra, não, né? Se a nossa essência é o pensar, nós estamos nos desessencializando cada vez mais e nos tornando em algo alheios a nós próprios, ou seja, a velha alienação, né? A gente está se perdendo de vista. Né? Isso.
Bom, Maria Cândida Cerqueira, muito obrigado. Espero que você tenha um final de ano ótimo e já depois um período de férias, né, que todo mundo merece. Agradeço porque realmente final do ano todo mundo está ocupado, cheio e cansado, né, de um ano de muito trabalho. Então, foi ótimo conversar com você. Miro, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Você que está nos assistindo, fique ligado em nossas novas e próximas gravações. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.